bem, irmãos. Domingo nós teremos a Santa Ceia. Eu vou distribuir algumas mensagens para os irmãos que chegaram. São em torno de 40 literatura para cada um. 40 mensagens para cada um. 40 títulos. Já está tudo empacotado, tudo direitinho. Essa semana trabalhando em cima disso. Inclusive o Paulo teve casa ajudando para empacotá-los, colocar na ordem. Domingo, na Santa Ceia, nós vamos fazer a distribuição desses materiais, dessas literaturas da mensagem. Amanhã nós teremos batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, irmãos, vou precisar da ajuda do Senhor amanhã, tá? Às 14h, o Senhor fazer companhia, tá? Trazer a irmã lá para fazer o batismo amanhã. Tá bom? 14h, está marcado para ela passar 14h, né? Lá no salãozinho. Ela vai estar lá 14h no salãozinho. Nós trazê-lo e batizar lá onde o irmão Carlinhos mora lá. Banca lá. Aí, orar lá, as irmãs estejam lá, fazer companhia, se possível, tá bom? Fazer companhia para a irmã. Muito bem. Nós vamos então falar sobre esse assunto importante. Eu vou tentar dar o máximo aqui, porque eu acho que os irmãos devem perceber visivelmente, fisicamente, eu estou, como diz o velho provérbio lá de fora, um bagaço. Então, um dos motivos que mantém as pessoas afastadas das bênçãos de Deus, o profeta diz que é a falta de confissão. Eu preguei esse assunto, não sei se foi sábado ou se foi terça-feira, lá em Citrolândia. Foi isso que eu falei alguma coisa sobre esse assunto, irmão, lá? Sobre confissão, não, né? Então, um dos motivos que mantém as pessoas afastadas das bênçãos de Deus, é a falta de confissão. E para falar um pouquinho sobre isso, eu tomei a escritura de Salomão, falando dos seus provérbios, no capítulo 28, verso 13, que diz: o que encobre suas transgressões. A palavra encobrir significa esconder. Significa esconder. O que encobre suas transgressões. A transgressão significa mudança de atitude perante a lei. No caso, a lei é a palavra. Nunca prosperará. Esse prosperar aqui, às vezes tem gente que entende mal. Você fala assim, mas pastor, eu conheço tanta gente que peca e não confessa e prospera bem. E tem uma prosperidade. Eu conheço tanta gente que peca e transgride e sempre próspero. Claro, existe isso. Mas isso aí acontece com os ímpios. Aí Davi disse que é para você esperar o tempo, para você ver a recompensa dele. Fica entendendo? Para você esperar o tempo. Esperar o tempo que há uma recompensa para o ímpio. Então observe que ele diz, mas os que a confessam, ou seja, mas os que declaram, torna conhecido, torna-se revelado, faz sabido, faz conhecido, deixa de estar no escuro, vem para a claridade. Mas que os confessa, ou seja, vem para a luz. Deixa de viver sobre o medo, deixa de viver sobre ansiedade, depressão, mas as que confessa e deixa aquilo que confessou, as obras que vinha confessando, deixa, alcançará. Não diz alcança, alcançará. Ele tem que caminhar sobre isso. Tem que caminhar sobre aquilo que ele deixou. Quer entender, irmãos? Alcançará misericórdia, ou seja, alcançará misericórdia no sentido que alcançará paz, alcançará
paz. Não sobrevirá sobre ele juízo. Isto é, aplana a ira de Deus, acalma a ira de Deus, alcançará misericórdia, ou seja, faz aquietar o juízo de Deus sobre aquela pessoa. Pois, se não confessar e não parar, evidentemente que vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Então nós sabemos que há muitas coisas, situações, atitudes, condutas e ações que mantêm uma pessoa afastada da bênção de Deus, tais como ser curado, ser libertado de uma opressão, paz na alma e com Deus. Então, há muitas coisas, muitas atitudes, condutas e ações que mantêm uma pessoa afastada da bênção de Deus, tais como ser curado, isto é, a liberdade de um demônio no seu corpo. Pastor, como assim? Demonologia no estado físico. O profeta disse que demônios agem em 3 estados. O estado físico, nosso corpo, doenças, enfermidades. Quem está entendendo? Ele atua como também no estado religioso e depois no estado espírito sedutor. Então eu quero que você observe que no espírito sedutor ele trabalha na alma. No espírito religioso, ele trabalha no espírito. No físico, é no corpo. Quem está entendendo, irmãos? No corpo. Então, uma das coisas da falta de confissão, da falta de declaração, da falta de fazer aquilo via luz, pessoas que estão sempre debaixo de um guarda-chuva chamado trevas, quando o profeta dizia, vejo trevas sobre você. Aquela treva estava sobre a pessoa por causa do pecado que estava escondido e um demônio chegou nela. Então observe, ser curado, ser libertado também, libertado, isto é, de uma opressão. Pode ser uma opressão maligna que pode estar envolvendo a pessoa no seu espírito, uma opressão que não deixa a pessoa ter paz, uma opressão que não deixa a pessoa ter conforto, uma opressão que perturba o sono daquela pessoa, uma opressão de que a pessoa é muito temperamental, nervosa, raivosa, está sempre para falar mal, uma opressão dentro de casa, uma atmosfera pesada, briga, discussões e outras coisas mais. Paz na alma, isto é, quietude, mansidão, gozo e paz com Deus, que é mais importante. É muito óbvio que muitos cristãos já não são mais os mesmos. Outros já não possuem mais aquela alegria, gozo, desejo ardente pelas coisas de Deus. Outros andam a passos lentos, se arrastando aqui e acolá, no esforço, mas sem muito resultado. Outros, sua vida é uma derrota após derrota, um fracasso. E outros, por não terem nem mais consciência dos seus pecados, suas almas estão distantes, pois ela já não consegue convencê-los do mal que vem causando e também de sua situação presente. A falta de confissão. A falta de confissão, uma confissão sincera, uma confissão verdadeira, genuína, uma confissão com lágrimas, com soluços, com o coração quebrantado. A falta de confissão tem prendido muita gente em determinadas gaiolas, prisões. Certa vez o irmão Branham tinha orado por uma porção de irmãos que sofriam de vários problemas físicos e mentais. Preste atenção para vocês entenderem aqui algo importante, irmãos. Porque vai depender do seu discernimento, principalmente agora que nós estamos aproximando da Santa Ceia, vai depender do seu discernimento para você entender. Porque, presta bem atenção,
olhar as coisas que estão ao nosso redor, isso é fácil. Mas olhar as coisas que estão acontecendo conosco é difícil. Quem está entendendo, irmãos? Olhar as coisas que estão ao nosso redor, olhar o que se passa na casa do vizinho, na casa da vizinha, ou olhar o que se passa com aquele colega do trabalho, o que ele está sentindo, o que está fazendo, é fácil discernir. Mas o mais difícil é discernir nós mesmos. É nós conhecermos a nós mesmos. E quem já leu a mensagem Humilha-te, já deparou com aquele parágrafo que o irmão Branham disse. Inclusive ela chegou, tá? Essa mensagem é nova. Acho que está no meio desse pacote. Quem já leu essa mensagem, alguns de vocês já leu, o irmão Branham disse: a pessoa gosta de poder, ela quer poder. Mas o homem que é cheio de poder, o homem que obtém poder, é aquele que sabe controlar a si mesmo. Amém, irmãos? É aquele que pode conquistar a si próprio. E quando ele conquista a si mesmo, conquista seus pensamentos, conquista ele está pronto para falar, pronto para ouvir, ele é temperal, ele pensa para falar, pensa para fazer aquilo, pensa 2 vezes, age, pensa para agir daquela forma. Ele não vai de ímpeto, não vai logo esbravejando para depois ficar, por que eu fiz, por que eu fiz? Aí o profeta diz na mensagem humilde: o homem que tem poder não é aquele que dá murro ou soco no púlpito ou no banco e sai correndo pelo banco, pela igreja inteira, glorificando a Deus e glorificando e falando aleluia. Esse não é o homem que está cheio de poder. Ele disse: o homem e a mulher cheio de poder é aquele que pode conquistar a si próprio. Amém, irmãos? Discernir a si mesmo. Então vocês vão ver nessa experiência do irmão Branham o que ele diz. O irmão Branham tinha orado por uma porção de pessoas, de irmãos, que sofriam de vários problemas físicos e mentais, e oprimidos. E essas pessoas melhoraram e foram curadas no instante em que o irmão Branham orou por elas. E elas foram embora. Mas no dia seguinte voltaram novamente para que o irmão Branham orasse por elas, pois suas enfermidades e dificuldades e nervosismo tinham voltado. O profeta então não orou por elas e foi a Deus em oração buscar respostas do porquê daquilo. Deus então respondeu-lhe dizendo: façam estas pessoas novamente voltarem para a fila de oração e faça com que elas confessem seus pecados escondidos. Amém, irmãos? Preste atenção. Faça com que elas se acertem uns com os outros. Faça com que eles se acertem entre eles. Até aqueles pecados que parecem mais negros e escuros, pois é a falta de confissão verdadeira que os estão segurando e não permitindo que sejam libertos desses males. Quem já leu isso, irmão? Já leu essa mensagem? Mensagem de desespero. Ele fala isso. Vejam só que coisa. Aí eu pergunto para você, por que Deus não deu ao irmão Branham naquele momento o discernimento? Porque o irmão Branham não recebeu de Deus o discernimento naquele momento em que ele orava por aquelas pessoas. Mas aí, quando o profeta ministra a cura divina, ministra a oração, cura divina, o profeta diz: o diabo ele tem que reconhecer a palavra. E naquele momento que ele cita a escritura de Isaías 53, na demonstração de fé daquelas pessoas para serem curadas, naquele momento elas são libertas e vão para casa regozijando. E então elas voltam para casa, voltam de novo no culto, voltam de novo no dia seguinte, lamentando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e nervosismo que tinham. Foi quando o profeta disse: não entendo, eles estão curados? Eles saíram dessa plataforma curados? Ele foi fazer aquela oração. Foi quando Deus disse para ele: façam com que eles confessem.
Porque nem tudo, irmão, é Deus revelando no sentido do discernimento. Quando o profeta dizia assim, se Deus revelar para mim qual é o seu problema, o que você tem feito, não seja para mim, não importando qual a época ou quando que você era criança, não importa. Se Deus me revelar, você crerá nisso? E a pessoa dizia, sim, eu creio. Só que nem toda cura vem pelo fato apenas de um dom estar na sua frente e revelou toda a sua vida e você vai ter que receber sua cura. Se fosse assim, o profeta tinha que estar até hoje fazendo essas coisas para o povo receber cura. Me entendeu, irmãos? Mas uma confissão genuína, uma confissão, confessando vossas culpas uns com os outros. Uma confissão genuína entre um e o outro. Coisas que ficam agarradas, coisas que ficam seguradas. Às vezes você teve aquela discussão com seu marido, aquela discussão com seu esposo, aquela atmosfera pesada que houve na semana passada ou nessa semana. E aí, por ser casal e por ser uma briga de família, está tudo bem. Calma, não está tudo bem não. Não está tudo bem não. Não está tudo bem. E depois você vem e toma a Santa Ceia, sem aquilo estar acertado, sem aquilo estar conversado, sem aquilo você chamasse, vem aqui, vem, senta aqui, vamos conversar aqui. Vem aqui, minha filha, vamos conversar aqui. Vem aqui, minha esposa, vem conversar. Vem aqui, meu marido, vamos conversar aqui. Os irmãos, irmãos? A coisa não é assim de qualquer maneira. Não é assim de qualquer maneira. E aonde você vê, aonde está escrito que o pecado dói? Quem entendeu, irmãos? Aonde está escrito que quando você comete um erro, dói na hora? Dói. Ah, está queimando, está doendo. Não, o pecado não dói. Os erros que a gente comete não dói. Os irmãos doem, né, irmão? Mas o que dói é falar a verdade. Abrir, isso dói. Me entendeu, né, irmãos? E se o diabo tentar nos fazer manter longe disso, irmão, é o que ele mais quer. Então observe bem que o profeta disse: faça com que essas pessoas novamente voltem para a fila de oração e faça com que elas confessem seus pecados escondidos, até aqueles que parecem mais negros e escuros, pois é a falta de confissão sincera e verdadeira que os estão segurando e não permitindo que sejam libertos desses males. O profeta diz que o diabo tem o direito de permanecer naquela pessoa, naquele corpo, naquela alma, naquele espírito, até o dia em que houver uma confissão verdadeira. O profeta diz: o diabo tem o direito de permanecer ali, naquela pessoa. Se aquela pessoa não fizer sua confissão verdadeira, se ela não for verdadeira, se ela não for sincera em sua confissão, e ir na pessoa certa para acertar aquilo, Satanás terá o direito de ficar naquela cabeça, naquela mente, naquele problema familiar, conjugal, naquele corpo por meio daquela doença, até que faça a coisa certa a ser feita. Deus não quer que seus filhos estejam doentes. Deus não quer que seus filhos estejam sofrendo. Deus não quer que seus filhos estejam oprimidos, com opressão. Deus quer seus filhos erguidos. Deus quer que seus filhos sejam alegres. Deus quer que seus filhos tenham os frutos do Espírito, que é gozo, paz, alegria, mansidão. Amém? Deus quer que nós sentimos isso. Deus não quer que no lugar da paz existe o quê? Uma guerra. Deus não quer que no lugar da mansidão exista um lobo raivoso. Deus não quer que no lugar da alegria seja um cristão cabisbaixo, triste, tristeza profunda, crentes anêmicos, crentes
deprimidos, oprimidos. O profeta disse que quem oprime o homem e a mulher é o diabo. Só que tem certas pessoas que o diabo tem o direito de ficar nelas. Mas num crente revelado que conhece a palavra, Satanás não tem esse direito. Amém, não? A não ser que não haja uma confissão verdadeira. A não ser que haja uma confissão verdadeira. O profeta disse que se não há uma confissão verdadeira, não adianta tanto que o pastor vai lá, pastor, vem aqui na minha casa e tá difícil. Se não há uma confissão, um acerto de contas, um acerto dentro de casa. O profeta disse, não vai adiantar, pastor, eu tenho que visitar minha casa, eu tenho que ir lá na minha casa, pastor, está difícil. Vem aqui salpicar um sal grosso, joga uma água benta aqui, põe um óleo na porta. Não, isso não funciona. O profeta disse, eu posso orar por você, manter minha cabeça, minha mão na sua cabeça, até que os cabelos da sua cabeça caia, e eu gastar galões de azeite, e esse demônio continuará lá. Os irmãos estão entendendo, irmão? E esse espírito ainda continuar ali. Será que tem crentes aqui dentro, aqui problemáticos? Que quando sai de casa e passa diante de uma casa, que talvez nem é crente, nem é cristão, e vê aquela harmonia entre marido e mulher e os filhos, e diz, meu Deus, um ímpio tendo isso, e na minha casa que se diz um cristão, uma cristã, não tem nada disso. Será que não bate um pouquinho de inveja em você, não? De tristeza? Será que você não se sente um pouquinho meio invejoso? Será que você não se sente um pouquinho meio quebrantado? Quando você vai em determinado lugar, vê como a esposa trata o seu marido, como o marido trata a sua esposa. Meu Deus, nem cristãos são, nem crentes são. E nós, como cristãos que dizem que tem a mensagem, parece que a esposa anda com uma faca na boca, ou o marido andando com uma serra elétrica também na boca. Será que isso não envergonha nós? Será que isso não envergonha os crentes? Será que isso não envergonha as famílias da mensagem? Isso é uma vergonha. Vê? Aí está. O profeta diz que o diabo tem o direito de permanecer ali, naquele crente ou naquela crente, se não houver uma confissão verdadeira e ir na pessoa certa para acertar tudo. Satanás terá o direito de ficar naquela cabeça, naquela mente, naquele problema familiar, conjugal, naquele corpo por meio daquela doença, até que faça a coisa certa ser feita. Esse é o fato de, em muitos crentes, sua casa virar uma farmácia, ou sua visita constante ao médico, psicólogo, psiquiatra, e assim apaziguar aquele demônio, aquele tormento, por meio de injeções, analgésicos, calmantes, terapias, para aplacar aquele ou aquela situação. Mas, na verdade, Deus não quer ver seus filhos atormentados e nem oprimidos pelo diabo. Amém. Mas quer que consertem, acertem, ponham para fora, doa o que doer na sua vida, se vai perder ou se vai ganhar. O importante é a alma livre. Amém, irmão? O importante é a alma livre. O importante é a alma livre. O importante é estar livre. Nós não somos ensinados a sempre estar ganhando, não. Às vezes você tem que saber perder também. Às vezes você tem que saber perder. E saber perder é humilhar. A Bíblia diz que Deus dá graças ao humilde. Amém, irmãos? Abate o exaltado e dá graça ao humilde. Às vezes tem que saber perder também. Às vezes você tem que saber perder. E quando você pensa que está perdendo, pelo contrário, é aí que você está ganhando. Amém, irmãos? É aí que está ganhando. Quando Jesus não abria a sua boca para nada, você acha que ele estava perdendo? Ele estava ganhando. Quando tirava molhos de barba da sua face
e ele não fazia nada, você acha que estava perdendo? Ele estava ganhando. Quando batia na sua cabeça e dizia, quem foi que te bateu? Profetiza! E você pensa que ele estava perdendo? Ele estava ganhando. Amém, irmãos? Assim também somos nós, os cristãos. E aí o diabo põe um medo. Mas eu não posso rebaixar assim para minha esposa. A esposa entra no espírito. Mas eu também não posso rebaixar assim para o marido, senão depois vai pensar que vai montar em cima de mim. Se eu chegar para ele e dizer, meu querido, me perdoa. Querido, eu vim aqui conversar com você, você me perdoa, você me diz alguém. Irmão, presta atenção. Quem perde é o diabo. Quem perde é o diabo. E às vezes você, aquele pecado escondido, você assim, mas isso é tão feio que se eu contar para o pastor, como é que vai ficar olhando para mim? Mas isso é tão feio que se eu falar para minha esposa, como é que ela vai ficar olhando para mim? Isso é tão feio que se eu falar para... Oh, irmão, é o diabo! Não é você que sai perdendo, é o diabo que vai sair perdendo. Você só vai sair ganhando. Amém. Os irmãos estão entendendo? Veja, na mensagem Obra e Fé Expressada, parágrafo 100, o irmão Branham disse, nós permitimos, algumas vezes dizemos, bom, esse indivíduo não tem suficiente fé. Esse indivíduo não faz isso e aquilo. Ali há uma razão para isso. Há uma razão. Algumas vezes é pecado sem confessar. Você pode derramar um galão de azeite sobre aquela pessoa e gritar até se tornar roubo, e isso nunca moverá aquele demônio. Não, Senhor. Você tem que confessar isso. Isso é o que diz o discernimento. Vá e corrija aquilo. Tira isso fora. Parágrafo 100. Mensagem da Graça 74. Nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá pecados. Quem está entendendo? Tem gente que assim, tem casal, tem pessoas assim, que até me lembram, irmão, aquela gracinha, você me perdoa, irmão. Aí, querida, você é minha dondoca, me perdoa. Não é assim, não! Você me perdoa, né? Você me perdoa. Não é assim, não! Confissão sem lágrimas. Os irmãos também, irmãos? Nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá pecados. Isto tomará tristeza e o arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus sacrificou no Calvário para cobrir os pecados. Sabemos de cristãos que têm medo de confessar seu pecado, seja para seu marido, esposa, para o pastor, e isso faz com medo da reação e de como dali em diante as pessoas ou aquela pessoa o olhará. Por outro lado, o diabo coloca na sua mente que se ele fizer isso, destruirá tudo, pois pensa que será ignorado, deixado de lado, ou que ninguém o confiará mais, ou seja, com o pé sempre atrás. E outros não confessam, pois já lhes deram uma ou duas chances e que disse que da terceira não passaria. Satanás os segura e mais transtornados as pessoas vão ficar com uma alma cheia de espírito, guerreando entre si cada vez mais, trazendo mais e mais problemas, tanto físico como emocional e espiritual. Quem está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Veja. E outra coisa. Quando o profeta pregou essa mensagem, o sinal, o profeta disse que somente o sinal, o que é o sinal? É o Espírito Santo. O profeta disse, somente o sinal é que barraria o juízo de Deus sobre as pessoas. Só o sinal. Mais nada. Quem está entendendo, irmãos? Só o sinal. Só o sinal. E muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas é pela falta dele. Falta do sinal. Porque o sinal não é para ficar escondido. É para expor. Uma coisa que fica exposta,
é que fica vista. Quem é, irmão? Expor o sinal. Expondo o sinal. Quando Deus falou para Israel expor o sangue, que era sinal, não falou para colocar na porta de dentro, não. Porque a porta, ela tem duas partes. Ela tem a parte de dentro, que é a viga ali tem a parte de dentro, e tem a parte de fora. Deus disse, expor do lado de fora. Põe o sinal, para que eu veja. E vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Amém, irmão? Vendo eu o sangue. Só que lá, esse sangue era a química, a vida de um animal. Porém, esse sangue agora, essa vida, é a vida de um homem que derramou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, amém, irmão? Cuja vida voltou para nós no dia de Pentecostes. Amém. Então, o que vai barrar o juízo de Deus, o que vai barrar esses demônios, o que vai amarrar esses demônios, esses espíritos, essas angústias, esses disse-me-disse, essa guerrinha em casa, essa guerra de palavras, de expressões dentro de casa, de um não conversar com o outro, e até mesmo dormir até em cama separada, meu Deus! Demônio! Não pense você que uma briguinha sua com sua esposa, com seu marido, que um vira as costas para o outro na cama, está dormindo na cama, não pensa que pensa que está os dois dormindo na cama, estão separados, diante de Deus está separado naquele momento. Está separados. E aí começa. Aí levanta o dia seguinte. Onde está meu chinelo? Não sei. Vai procurar. Você fez minha comida? Ah, vai fazer. Demônios. Isso é a falta do sinal ser exposto no lar. Falta do Espírito Santo. Se você é motivo de chacotinha na empresa, se você é jovem, é motivo de chacotinha na escola, é a falta do Espírito Santo, falta de exposição. Falta do Espírito Santo falta do Espírito Santo exposto lá. Porque se você expõe o sinal, todo mundo vai ver você diferente. É a falta da exposição do sinal. Expor o sinal. Uma coisa, eu vou num lugar onde vai expor quadros. Quando se expõe alguma coisa é para ficar à vista. Amém. Amém, irmão? Amém. É para expor o sinal e não esconder o sinal. Amém, irmão? Expor o sinal em todo lugar. Aplicar o sinal. Então, observe bem que o juízo de Deus, sabe, presta bem atenção. O juízo de Deus, e às vezes eu fico pensando, tem hora que certos irmãos ligam para mim, falam, não aqui não, em outro lugar, mas tem hora que tem, cada coisa boba, cada infantilidade, cada criancice, parece que a mensagem está fazendo efeito, parece que entra aqui, sai aqui, uma infantilidade, uma criancice, uns aborrecimentos entre ambos, entre as partes. Gente, nós estamos no tempo do grão que está amadurecido. Estamos no tempo do grão amadurecido. Estamos no tempo da colheita. Sabe? Então observe bem. Aí o profeta irmão Brana diz na mensagem o sinal: se os nossos corações não nos condenam, então temos nossas petições. Isso quer dizer que as nossas orações serão ouvidas. Tudo que é de sacrifício a Deus será tomado. Se eu apresentei um louvor, Deus vai receber. Se eu dei meu dízimo, Deus vai acolher. Se eu tomei a ceia, Deus vai me colocar em comunhão. Ou seja, se o nosso coração não nos condena, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus recebe. Amém, irmão?
Se eu prego, se eu canto, se eu louvo, se eu apresento hino, se eu toco. Se os nossos corações não nos condenam, então temos nossas petições. Vejam, nós sabemos. Mas se o pecado está em nosso coração, então ele nos condena. É melhor nós nem começarmos. Está vendo? Você tem que estar livre do pecado. E a única maneira que você pode ficar livre do pecado é entrar em Cristo. Esta é a única cobertura que há para o pecado. É Cristo. Amém, irmãos? Vê? Sabe por que o pecado te encontra? Porque você não está coberto. Aí na mensagem aqui que eu coloquei aqui, na mensagem, há sempre uma maneira provida por Deus, parágrafo 135, 136, ele disse, por quê? Por que devemos estar certos uns com os outros? 1 Pedro 3,7, para que não sejam interrompidas e nem impedidas as nossas orações. Amém? Amém. Os irmãos entendem a importância disso? Amém. Outra coisa que eu vou dizer, culto de oração. Irmãos que não estão valorizando o culto de oração, está em dívida com Deus. Está em dívida. Irmãos que não estão valorizando o culto de oração, estão com dívida, em dívida para com Deus. Agora, se há uma circunstância, uma dificuldade financeira para estar num culto e priva para o outro culto, tudo bem. Mas se não há nenhuma dificuldade, se não há nenhum problema, pela qual possa ser um motivo bem maior, mais forte de estar aqui no culto de oração, é outra coisa. O irmão Branham sempre perguntava para a pessoa, antes de orar pela sua cura, ele perguntava, meu irmão, como vão as coisas entre você e Deus? Os irmãos entendendo? Como vão? Como vão as coisas entre você e Deus, minha irmã? Entre você e Deus, meu irmão? Como estão indo? Como está a minha vida de oração? O irmão Branham diz na mensagem, os selos, que o Espírito Santo é o nosso inspetor. Ele vem para selar o vagão. Mas quando a vida de oração está um pouquinho frouxa, ele não pode selar aquele vagão, porque o nível espiritual está baixo. Outra coisa, a confissão tem que ser sincera e honesta. Tem que ser, para que Deus possa, então, fazer alguma coisa. Amém? Veja. Para a mulher, Maria Madalena, ele disse para ela, é claro que Jesus era Deus, ele conhecia tudo, a vida todinha de Maria Madalena. Ele sabia quem ele era, o que ela era e o que ela fazia. Ele sabia muito bem disso. Mas quando ele disse para Maria Madalena, vai e não te peques mais, para que coisa pior não lhe suceda no restante do caminho. Para a mulher samaritana, ele não disse isso. A mulher samaritana, depois de ter sido revelado de que ele era o Cristo, de que ele era o Messias, ela já deixou o cântaro ali mesmo, já deixou lá o balde de água ali mesmo, e já saiu correndo ali, ó, gritando em Samaria, venha ver um homem que falou toda a minha vida, sem saber quem eu era, nem saber quem eu era e tal, porventura esse Messias. Ela foi liberta ali por causa daquilo. Amém, irmãos? Ela foi liberta. Mas por que ela foi liberta? Porque ela foi sincera e verdadeira com Jesus Cristo. Amém. Ela disse, não tenho marido. Os homens que eu fico, é um ficando, depois saindo,
e outro ficando depois ainda. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, você disse a verdade. A verdade liberta. Amém, irmãos? A verdade liberta. Disseste a verdade, não tens marido, pois já passaste por 5, e o que você tem agora também não é teu. O profeta chega a dizer na mensagem que ela era uma destruidora de casamentos. Você sabe por que Jesus disse que ela não tinha marido? Porque não era dela, era dos outros, das outras mulheres. E agora esse que você está vivendo não é seu também não, é de outra. Quem entendeu, irmãos? Disseste a verdade. Amém. E quando ela disse a verdade, ela foi liberta. Amém? Ela foi liberta. Naquela mulher, Maria, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, o profeta chega a dizer na mensagem, esqueci da mensagem, o profeta disse que ela estava lavando os pés, derramando grandes gotas de lágrimas, e de vez em quando ela parava de passar o cabelo no pé, que era a toalha. De vez em quando ela parava e dizia assim, mas sabendo eu quem ele é, e sabendo ele quem eu sou, ele sabe muito bem o que eu faço. O profeta disse que ela, pensando isso, estava confessando a verdade. Amém, irmãos? E ela alcançou libertação. Ela alcançou liberdade. Os irmãos entenderam? É isso, irmãos. É isso. Há muitas coisas dentro de nós, nas nossas vidas. Tá bom ser um cristão, tá bom ir para a igreja, tá bom entregar nosso dízimo, tá bom ter um lugar para nos reunir, tá bom ter uma mensagem para ouvir, para ler. Isso é ótimo, muito bom. Mas existem muitas coisinhas ainda que prendem crentes. Quem entendeu, irmão? Que prende. Há muitas coisas ainda. Há muitas coisinhas. Sim. Há muitas coisas. Porque não vem determinadas pessoas que eu conheço dizer para mim que está tudo bem, que está feliz e que está no céu. E não está não. E não está não. Existe uma tendência, um ciclo vicioso. Sim, existe. Porque não adianta o pastor aqui no púlpito fazer isso e aumentar nosso nível de conhecimento, e aumentar nosso nível de conhecimento da mensagem, de conhecer trovões, de conhecer selos e os mistérios. Não adianta nós conhecer aqui no conhecimento, crescer no conhecimento, sendo que tem alguns pichezinhos, alguns carrapichozinhos que ainda estão encontrados em nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Isso é importante. E esse é um dos motivos que nos mantém afastados das bênçãos de Deus. Esse é um dos motivos que, olha, aquela irmã demora para ser libertada daquilo. É um dos motivos que demora aquele irmão ser libertado daquilo. É um dos motivos que demora aquela família, aquele casal ser liberto daquilo. Não sei o que é, eu só estou falando, os irmãos entendem? Muitas coisinhas. E Deus quer ver a nossa libertação total. Deus morreu para ter a nossa liberdade. Deus morreu para nós fôssemos libertos. Deus morreu para nos trazer uma libertação, uma liberdade. Como eu disse em Citrolândia, sobre pessoas que vivem sob medida cautelar. Você está preso, mas a partir de hoje você vai para a rua, mas com a tornozeleira. Isso é liberdade? A partir de hoje você vai, fica até 10 horas e volta para a prisão. Isso é liberdade, irmão? Tem crente assim, liberto da liberdade, mas ao mesmo tempo preso. Preso. Mantendo preso. E aí o diabo faz isso nas pessoas. Conta-se uma história
Não lembro qual é a ave, qual foi a ave. Não sei se era o corvo, se era a ave, eu acho que era o corvo. Que o homem apanhou um corvo. Acho que é isso mesmo, apanhou um corvo. Se eu estiver errado, me lembrar, me corrige. Apanhou um corvo uma vez, não sei se é um corvo, e amarrou ele pelo pé. Amarrou ele pelo pé num tronco. E ele ficou ali. Você ficava rodando o tronco. Ficou ali dias e dias e dias, só rodando o tronco. Roda o tronco para cá, roda o tronco para lá, roda o tronco para cá, roda o tronco para lá, roda o tronco para cá. Ficou dias e dias ali. Dias e dias. Amarrado, preso. Amarrado, preso. Você sabe que existem certas prisões que a pessoa costuma para ali, né? Houve um caso nos Estados Unidos que o homem ficou 40 anos preso e quando chegou a liberdade disse, não quer ficar, não gostei daqui. Ele falou, não quero sair não. Disse que não queria sair, queria morrer lá na prisão. Disse que não aguentava mais, ele não se adaptaria mais ao mundo lá fora, senão acostumei dele. Dentro da prisão. Já imaginou uma coisa dessa? Um paradoxo? E aí esse povo ficava rodando para lá, rodando para cá, rodando para lá, rodando para cá. Aí chegou o dia que aquele homem que havia prendido ele foi soltar. Soltou ele. Tirou a corda do pé dele e soltou ele. E ele continuou rodando, livre e rodando. Aí para lá, vai para cá. O homem disse, vai, você está livre, vai. E ele está livre, está rodando para cá e para cá. E estava livre, mas ao mesmo tempo, preso. Tem muitos crentes assim também, irmãos. E o homem disse, você tem asa, voa! Você está livre, voa! Tem crente que assim, tem todo o poder na mão para poder fazer a coisa certa, mas ainda continua preferindo estar no erro. Fica entendendo? Vamos ficar de pé. Aleluia. Os irmãos compreenderam? Amém. Muito bem, vamos então agradecer a Deus. Para domingo nós temos um assunto muito importante para tratar sobre Romanos 9. Que Deus abençoe cada um dos irmãos até domingo na Santa Ceia. E quem for sentir no coração de ajudar concernente ao material da rádio, será ajuda bem-vinda. Vamos lá. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por mais essa porção da Tua Palavra. Oh Senhor, como é bom aprender da Tua Palavra, Senhor. Como é bom aprender de Ti, meu Deus. Ó Deus, estamos vivendo exatamente no tempo em que nós precisamos preparar nossas lâmpadas, adereçar nossas lâmpadas, para mantê-las acesas na presença do Senhor. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Outro dia, estava lembrando aqui, tem uma cliente que trabalha em casa, acho que ela sabe disso. Aconteceu um negócio lá, em casa, entre eu e minha esposa. E assim, estava uma atmosfera meio, né, Maria? Entrei, ela falou uma coisa, eu não gostei, eu retruquei, falei a coisa lá. Aí ficou com a atmosfera para cá. Eu falei assim, vou quebrar isso agora. Isso não pode ficar assim. Fui lá na sala, no quartinho dela costuma, lasquei o beijo dela. Acabou na hora. Acabou na hora. Os irmãos entendem, irmãos? Tem coisa que você não pode criar raiz, irmãos. Não pode. Vamos então agradecer. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, pela exposição, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe. Essa rádio para gravar.